Abram lá, por favor, Lucas, capítulo 16. Lucas é o terceiro livro do Novo Testamento, capítulo 16, a partir do verso 19. Abra lá, por gentileza, as Escrituras. Esse é um momento muito importante que nós ouvimos a exposição da Palavra de Deus. Abra lá, ou conecte-se aí na sua Bíblia digital. Lucas capítulo 16, a partir do verso 19. Abra lá e vamos meditar na palavra do Senhor. E hoje eu vou sair um pouco da minha rota, porque aqui na igreja nós estamos meditando na carta de Paulo aos Efésios, no livro de Salmos e na série também Os Combates da Alma, mas eu vou sair da minha rota para trazer uma mensagem muito importante mesmo, muito curiosa, muito misteriosa e muito oportuna. Entretanto, eu quero expor para vocês uma parábola de Jesus chamado o rico e Lázaro, ou o mendigo e Lázaro. E baseado nessa parábola, o tema da minha mensagem é o seguinte: onde vão os mortos? Para onde vão os mortos? Se Deus permitisse você morrer hoje, para onde você iria? E o motivo também de pregar essa mensagem, por ser curiosa e oportuna, porque ontem, como eu falei, foi comemorado um dos grandes feriados que o nosso país adotou, o Dia de Finados. Mas sempre fica a pergunta: aonde vão os mortos? Quando uma pessoa morre, o que acontece com esse ser, com esse ente? A parábola do rico e o rico e Lázaro responde essas questões da nossa alma. Então olha só, Lucas capítulo 16, a partir do verso 19, e a parábola do nosso Senhor começa assim: ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e se alegrava todos os dias com grande ostentação. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava deitado à porta da casa do rico. Ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as feridas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Então, gritando, disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado neste fogo. Mas Abraão disse: Filho, lembre-se de que você recebeu os seus bens durante a sua vida, enquanto Lázaro só teve males. Agora, porém, ele está consolado aqui, enquanto você está em tormentos. E além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês, de modo que os que querem passar daqui até vocês não podem, nem os de lá passar para cá. Então o rico disse: Pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. Abraão, porém, lhes respondeu: se não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Vamos orar mais uma vez, para entender o texto sagrado? Pai amado, nós estamos diante da Tua palavra, e nós necessitamos de sabedoria para entendê-lo, diante desse tema tão polêmico e tão misterioso, que é a vida após a morte. Mas, ó Deus, que nesse momento o Espírito Santo possa iluminar nossa mente para entendermos o texto sagrado e fala aos nossos corações, ó Deus, nos iluminando e nos desafiando sobre
qual vida após a morte nós teremos quando partirmos dessa vida. Então fala conosco, ó Deus. Nós oramos e nos submetemos à tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Pois bem, como eu falei, dia de finados. O dia de finados no Brasil e em muitos países é celebrado no dia 2 de novembro, desde sua criação oficial pela Igreja Católica Apostólica Romana, no ano 998 depois de Cristo, quando foi oficializada pela Igreja Católica. Em pleno século X, na Idade Média, época de grande influência da Igreja na sociedade. Neste ano, o abade francês Odilo de Cluny, ele tornou obrigatória a data em homenagem aos mortos e todos os mosteiros de acordo com o site do Vaticano. Anos depois, em 1915, o Papa Bento XV concedeu permissão aos sacerdotes para celebrar várias missas nesse dia. Segundo a fonte oficial da Igreja Católica, sua liturgia é voltada para destacar a vitória de Jesus sobre o pecado e a morte. Mas por que a Igreja escolheu juntamente o início de novembro para reverenciar os mortos? A escolha dessa época do ano está ligada à incorporação de celebrações pagãs, tanto que anteriormente os católicos já celebravam seus falecidos no 3º dia após a morte, no 7º dia após a morte e 30 dias depois da morte de um ente querido. Algo feito até os dias de hoje, como explica o site do Vaticano. Na Idade Média, porém, a Igreja resolveu criar algumas datas específicas juntamente para incorporar e modificar uma celebração bem mais antiga e com muitos adeptos na Europa, só que era pagã e realizada pelos celtas. É um tal de Samhain. Então, olha só, antigamente, na Europa Central, os celtas, eles comemoravam também o Dia de Finados. Com o advento da Igreja Católica, ela cristianizou essa data, mostrando como o Dia do Finados. Eu estou trazendo esse detalhe histórico para você entender que todas as civilizações, todas as nações sempre tiveram curiosidade sobre a vida após a morte, sempre consideraram alguma vida diante da morte e sempre celebraram de alguma maneira o Dia dos Mortos. Mas olha só, deixa eu apresentar para vocês algumas teorias e depois eu quero chamar sua atenção para a parábola de Jesus. Qual é a opinião de Jesus sobre esse tema polêmico? Vida após morte. Mas deixa eu te apresentar as principais teorias que existem no mundo, tanto no senso popular, como no ambiente acadêmico, sobre vida após a morte. Por exemplo, a primeira teoria é a teoria do purgatório. A ideia de purgatório foi introduzida na igreja em 503 depois de Cristo. Antes disso não se falava. Os pais da igreja não falavam de purgatório, os apóstolos não ensinavam sobre o purgatório. O purgatório é um lugar entre o céu e o inferno, onde quando as pessoas morrem, assim como eles ensinam, o espírito vai para o purgatório. O purgatório é como se fosse um lugar de purificação de pecados com a cooperação das orações dos vivos. Então, quando a pessoa está purificando os seus pecados no purgatório e as pessoas vivas estão orando pela salvação e pela iluminação desse ente querido, ele é transferido para o céu. Agora, quando ninguém se lembra de orar por essa pessoa é transferida para o inferno. Esse é o purgatório, gente, que não é bíblico, tá? Eu já deixo muito claro, respeitosamente, para quem está aqui, para quem está assistindo, que a doutrina do purgatório não é bíblico, a Bíblia não ensina. Uma outra teoria sobre vida após a morte é a reencarnação. Muito antiga, muito antiga. A reencarnação é vidas sucessivas, né? Uma pessoa morre, aí o espírito encarna em outro corpo, em outro bebê, aí esse bebê cresce, se desenvolve e morre, aí o espírito vai em outro corpo. E através de sucessivas reencarnações, a pessoa chega num ápice de perfeição e se transforma um filho da luz, ou um nirvana, né? Ou no hinduísmo diz assim,
sobre a reencarnação. Hoje você é uma pessoa, mas quando você morrer, o seu espírito vai para um animal na próxima reencarnação. Aí quando esse animal morrer, o espírito vai para um outro corpo de uma outra pessoa e assim vai. E aí o seu espírito vai passando para vários corpos de humanos e de animais. De humanos, de animais, até chegar numa certa perfeição. A reencarnação também não é bíblica. E Jesus nunca ensinou a reencarnação. Uma outra teoria é o sono da alma. Alguns círculos evangélicos ensinam isso aqui. Sabe o que é sono da alma, gente? Quem advoga essa ideia, eles dizem que quando uma pessoa morre e o corpo vai para o túmulo, o espírito fica dormindo. Aí o espírito fica dormindo até quando Jesus voltar e quando ele for ressuscitar as pessoas, aí o espírito vai despertar, vai acordar. Isso não é verdade também. De tal maneira que vocês viram na leitura da parábola, que o espírito ele fica consciente. Deixa eu falar para você, quando a Bíblia fala que tal pessoa dormiu no Senhor, essa palavra dormiu está se referindo ao corpo, o corpo que foi sepultado, o corpo que está deitado. Mas a Bíblia advoga, nós veremos isso com mais detalhe, que espírito não dorme. Espírito fica consciente num lugar. E nós veremos isso. Então o sono da alma é mais uma teoria que não se sustenta. Infelizmente, alguns advogam isso. Uma outra teoria, gente, é o materialismo. Vocês sabem o que é materialismo? Morreu, acabou. Morreu, acabou. Então, curte a sua vida da melhor maneira, porque depois, morreu, acabou. Não existe vida após a morte. Isso aqui é a única vida. Então, a pessoa se resume numa matéria, vive com uma matéria e morre. E não tem continuidade. Muitos ateus pensam assim. Outra teoria, isso aqui é popular, gente. A alma vagando pelo mundo. É uma outra teoria que não é bíblica. Muitas pessoas acreditam assim, tal pessoa morreu antes do tempo. E a alma está vagando na casa. Ou está vagando pelas ruas de Canoinhas. Porque morreu antes do tempo, coitado. E a alma está aí porque não cumpriu a sua missão. Isso também não é bíblico. E também não é verdade, Jesus nunca ensinou isso. Outra teoria, a alma se transforma em estrela. Alguns astrólogos acreditam nisso, nem todos. Mas alguns astrólogos acreditam que quando uma pessoa morre, essa pessoa vira uma estrela. É por isso que a gente vê vários filmes de Hollywood dizendo assim, olha, aquela ali é a minha mãe, aquela estrela mais brilhante é a minha mãe, que morreu há 10 anos atrás. Isso também não é bíblico e não é verdade. E outra teoria, a alma que se transforma em anjo. Também não é verdade, gente. Isso é superstição. Principalmente, infelizmente, quando há falecimento de crianças, muitos dizem assim, lá no céu virou anjo. Isso não é verdade, gente. Não é bíblico. É uma superstição que virou um senso popular. Bom, são 7. Pode haver até outras. Mas essas são as 7 principais teorias que estão na cabeça do povão, e até mesmo em literaturas, falando sobre vida após a morte. Mas eu já te adianto, essas 7 teorias não são bíblicas, e Jesus nunca ensinou e nunca apoiou essas teorias. Pois bem, gente, a gente está aqui no Evangelho de Lucas. Lucas, ele foi médico, e ele foi muito inteligente. E ele que escreveu esse evangelho, e ele fez um trabalho de jornalista. Ele foi entrevistando várias pessoas e várias literaturas, e ele escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, o Evangelho de Lucas, que foi mais ou menos, quando ele escreveu, no ano 60 a 63. Qual foi o objetivo de ter escrito essa carta? Foi apresentar um relato fiel e organizado, visando estabelecer os fatos a respeito do nascimento, do ministério, da morte, da ressurreição e da ascensão de Jesus. Então Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, e ele usando as suas habilidades, ele fez um trabalho de jornalismo e ele conseguiu escrever o livro de Lucas para evangelizar os gregos. Assim como Mateus foi escrito para evangelizar os judeus, Lucas foi escrito para evangelizar os gregos, os estrangeiros. Pois bem, agora eu quero chamar sua atenção para o nosso texto, a parábola. Eu quero apresentar para vocês 5 lições nesta parábola sobre a vida, sobre a opinião de Jesus sobre a vida após a morte. É a opinião de Jesus aqui, gente. Agora deixa eu te apresentar algo também, o critério de interpretação. Infelizmente,
alguns teólogos, que não são todos, não é a maioria, eles olham para essa parábola e dizem assim, não, essa parábola aqui não é uma história, é uma história, é um conto, é uma historieta. Então Jesus inventou essa história para fazer uma outra aplicação. Nós não cremos nisso. Nós cremos que essa parábola ela é histórica e é a única parábola que Jesus usa que ele coloca um nome próprio, Lázaro. É a única parábola nas Escrituras que Jesus ele cita uma personagem histórica, Lázaro. Agora lembre-se que no seu contexto, quando Jesus ele conta a parábola do mendigo, ele está combatendo a cobiça e a avareza dos fariseus. Porque os fariseus, que era a elite religiosa da época, eles amavam o dinheiro. Eles amavam o poder. Aí Jesus, para confrontá-los, ele vem contando várias parábolas, e quando chega aqui, ele conta a parábola do rico e Lázaro, mostrando para os fariseus o seguinte, se vocês continuarem amando o dinheiro e morrerem, vocês sabem muito bem para onde vocês vão. Então esse é o contexto, gente. Esse é o contexto. Mas vamos lá. 5 lições. 5 lições nessa parábola sobre a opinião de Jesus sobre a vida após a morte. Você pode repetir comigo? 5 lições. Mais forte. 5 lições. Então vamos lá. Número 1. A condição de uma pessoa na vida após a morte pode ser diferente dessa vida. Repito, a condição de uma pessoa na vida após a morte pode ser totalmente diferente dessa vida. Olha comigo de novo o verso 19, quando fala assim do rico. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que se alegrava todos os dias com grande ostentação. Está falando da vida do rico. E havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava deitado à porta da casa do rico. Então Jesus aqui ele usa 2 personagens, o rico e Lázaro, esse mendigo. Só que daí vocês viram pela leitura da parábola que depois que eles morreram, eles foram para lugares diferentes e situações diferentes. Mas eu quero chamar a sua atenção que nós vemos aqui o contraste na vida entre o rico e Lázaro. São 2 realidades totalmente opostas. Primeiro, a gente vê a ostentação egoísta do rico. Diz aqui que o rico, ele vivia com as suas melhores roupas. A púrpura era um tecido tingido com um corante muito caro naquela época. Então a púrpura era uma vestimenta que usava-se por cima, né? E a outra vestimenta de linho finíssimo se usava embaixo. Então era a moda da época. E essa moda revelava uma certa extravagância. Só que daí Jesus está dizendo o seguinte, o problema não é a riqueza, o problema não é o dinheiro, o problema é o amor ao dinheiro. Porque Jesus ele deixa bem claro aqui nessa parábola que ele vivia de maneira regalada, de maneira esplêndida. Era mais ou menos, para você entender, era mais ou menos um jogador de futebol milionário, que gosta de fazer festa, que gosta de fazer rave, e que chama a high society, as pessoas mais famosas, com as bebidas mais caras, com as garotas de programas mais caras. Esse era o rico, que gostava de celebridade, gostava de muita bebida, de muita comida, de muita festa. Esse era o rico. Então olha só, esse rico, ele tinha uma vida boa, mas sem Deus. Então Jesus está dizendo o seguinte, você está vendo? Muitas pessoas que têm uma vida boa agora, não significa que quando morrer vai continuar com uma vida boa. Vai ter contraste, vai ter diferença. É isso que Jesus quer mostrar. Mas daí Jesus, gente, ele mostra a miséria extrema de Lázaro. Ele fala que Lázaro, ele era um mendigo. Outra coisa que a gente precisa entender. Aqui Jesus também não está dizendo que pobreza é passaporte para o céu. Que só porque uma pessoa é pobre vai para o céu e uma pessoa é rica vai para o inferno. Não é isso que Jesus está ensinando. Ele está ensinando o seguinte, que aquele que ama a riqueza, aquele que ama o dinheiro, que chega ao ponto de substituir o lugar que pertence a Deus, vai ter uma vida diferente quando morrer. Mas daí, Jesus ele está pressupondo
que esse Lázaro, que era mendigo, ele tinha um certo temor a Deus. Ele tinha uma certa crença em Deus. Mas Jesus descreve 4 fatos sobre ele. Que ele era mendigo, que ele estava com fome, que ele estava coberto de chagas e os cães lambiam as suas úlceras. Lucas, ele destaca isso porque ele era médico, ele tinha um olhar clínico. E ele fala que ele estava com fome, talvez desnutrido, e que ele estava com o corpo cheio de chagas, com algumas doenças, e os cães, que eram os seus companheiros. Os cães que haviam lamber-lhes as úlceras. Os cães que eram os seus companheiros de vida e de rua. Então olha só, Jesus está mostrando nessa parábola que a condição de uma vida de pessoa aqui não significa necessariamente que será a mesma vida na eternidade. Jesus mostrou que esse rico, que vivia de uma maneira regalada, que vivia na balada, que vivia nos prazeres, quando morreu, ele acordou em outro lugar. Eu vou falar sobre esse lugar. Mas daí Jesus fala desse mendigo, que sofreu tanto na vida, que tinha um certo temor a Deus, mas que quando ele morreu, ele foi acolhido em outra vida. Isso é muito sério, gente. Deixa eu falar uma coisa para você que está aqui, você que está assistindo. Não coloque nada no lugar que pertence a Deus. A Bíblia chama isso de idolatria. De tal maneira, olha só, o apóstolo Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 6, ele escreveu assim, sobre a morte e os bens materiais. Paulo escreveu assim, de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo, e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que se vestir, estejamos com isso satisfeitos. E aí no versículo 10 ele diz assim, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. Olha só, onde foi dia de finado? Para quem foi no cemitério? Ou quem já participou de funeral? Você já viu caminhão em funeral? Você já viu caminhão no funeral do defunto que está levando as coisas que conquistou na vida? É impossível. Paulo está dizendo, a gente não vai levar nada. A gente não vai levar nada dessa vida. E é uma coisa que a gente precisa pensar, porque o que a gente está fazendo com a nossa vida? Aonde a gente está investindo a nossa vida? Será que a gente está perdendo a nossa vida nas coisas terrenas? Não que não que nós somos proibidos a fazer conquista nesse mundo, jamais. Deus nos abençoa, mas o problema, quando isso vem ocupar o lugar que pertence a Deus. E aí, quando algo vem ocupar o lugar que pertence a Deus, aquilo se torna o nosso Deus. O dinheiro se torna o nosso Deus. O nosso carro se torna o nosso Deus. A nossa casa se torna o nosso Deus. O nosso prazer se torna o nosso Deus. O nosso lazer se torna o nosso Deus. E o grande problema é que aqueles que deixam o Deus verdadeiro e adotam outro Deus, a gente vai ver o destino depois, no decorrer da parábola. Então tome cuidado. Mateus 6,24, Jesus falou assim, não dá para servir a 2 senhores. Ou você amará um, odiará o outro, ou você se dedicará a um e desprezará o outro. Não tem como amar a Deus e a Mamon. Mamon era um deus pagão da prosperidade naquela época, que simbolizava a riqueza, a prosperidade material, ou a prosperidade desenfreada, que vem ocupar o lugar que pertence a Deus. Então essa é a primeira lição. A condição de uma pessoa na vida após a morte não pode ser diferente. Após a morte pode ser diferente dessa vida. Cuidado. Tem muita gente que tem vida boa. Tá uma vida boa. Mas não significa necessariamente que quando morrer vai permanecer assim. Não significa. Segunda lição da parábola. A realidade do inferno. Olha o verso 23 na sua Bíblia. Eu gostaria que você olhasse quando Jesus ele usa esse termo. É Jesus que usa esse termo. No inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Então, gritando, disse, Pai Abraão, tenha misericórdia de mim e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado
neste fogo. Presta atenção, esse termo que Jesus usa, inferno. Essa palavra inferno no grego é Hades, tá? Ela pode ser traduzida por profundezas, sepulcro, sepultura, abismo ou reino dos mortos. Tá? Essa palavra no hebraico, no Antigo Testamento, é Sheol, que se refere ao reino dos mortos. Mas no Novo Testamento, quando essa palavra é usada, Hades, inferno, está se referindo a um lugar de tormento, a um lugar onde irão os espíritos de todas as pessoas que não amaram a Deus. É um lugar onde vai ficar confinado os espíritos de todas as pessoas que não tiveram um relacionamento com Deus. É um lugar onde ficará os espíritos de todas as pessoas que trocaram a Deus por qualquer outra coisa. Aí Jesus ele fala desse lugar, inferno, Hades. E você sabe o que é curioso, gente? Eu não sei se você conhece o Novo Testamento, se você já leu Mateus, Marcos, Lucas, João inteirinho, que é um tipo de biografia de Jesus. A pessoa na Bíblia que mais falou sobre Hades, sobre o inferno, foi Jesus. Foi Jesus. Faça essa pesquisa por si mesmo. Jesus Cristo foi quem mais falou sobre esse lugar de tormento, esse lugar de sofrimento. A pergunta é, por quê? Por que não ficou só no amor? Por que não falou só no amor de Deus? Porque Jesus ele queria abrir os olhos das pessoas que existe uma vida pós-morte de tormenta e de sofrimento. E aí, olha só o que Jesus fala em Mateus 5:22, quando ele fala pela primeira vez essa palavra inferno. Ele diz assim, mas eu lhes digo que qualquer que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que dizer a seu irmão raca será levado ao tribunal. E qualquer que dizer louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. É a primeira vez que Jesus usa essa palavra inferno. Uma outra vez, em Mateus 11:23, ele está diante de Jerusalém, que o tinha rejeitado. Ele fala assim, e você, Cafarnaum, será levado até o céu? Não, você descerá ao inferno. Se os milagres que em você foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Então Jesus, diante de Cafarnaum, que o rejeitou, ele disse isso. Vocês pensam que vocês vão para o céu? Vocês pensam que quando vocês morrerem, vocês vão encontrar Deus? Não. Vocês descerão ao inferno, um lugar de tormento por causa da incredulidade de vocês e por causa da rejeição de vocês. Amados, quando Jesus ele usa essa parábola em toda a extensão do Evangelho, ele está dizendo que o inferno é um lugar preparado de todos aqueles que viveram na incredulidade, que viveram na descrença, ou até acreditavam em Deus, mas que viveram como se Deus não existisse. Viveram na carnalidade, viveram priorizando os seus pecados e os seus prazeres. Esse era o problema do rico. Ele viveu priorizando os seus prazeres, os seus lazeres, os seus luxos, e quando ele morreu, ele foi enviado ao inferno. Você sabe o que é mais triste? Aí, eu tenho certeza que você entendeu na leitura. Quando o espírito do rico estava no inferno, ele não estava dormindo. Ele estava consciente. De tal maneira que o texto bíblico diz que ele viu Lázaro junto com Abraão no céu, né, ou no paraíso. Tá? A gente não consegue explicar isso, mas parece que existe uma visão entre o inferno, entre o céu, e ele viu ao longe Abraão e Lázaro. Aí ele tem uma ideia. Ele fala, Abraão, pai Abraão. Por que Abraão? Abraão é o pai da fé. É o pai de Israel. É interessante que isso desmonta uma outra doutrina, né? No céu não é Pedro que está acolhendo as almas. É Abraão. Se fosse Pedro, Jesus falava, ó, Pedro está lá acolhendo as almas. Não, Abraão, o pai da fé, o grande patriarca. Mas daí, olha a proposta do rico. Olha o sofrimento. Pai Abraão, peça que Lázaro molhe a ponta do dedo para refrescar a minha língua. Qual era a situação, gente, do espírito daquele rico? Qual era a situação do espírito daquele rico? Ele estava em tormentos.
É interessante que ele estava sentindo um certo calor excessivo e ele pede para Abraão. Interessante que até no inferno ele dá a ordem, né? Manda para Lázaro molhar a ponta do dedo e refrescar a minha língua, porque estou atormentado neste fogo. Jesus deixa bem claro que o inferno é cheio de fogo, é cheio de tormento e cheio de sofrimento. Então, gente, essa é a realidade do inferno. O inferno existe. O inferno não é uma coisa lendária, não é um conto de fada, não é um mito, como muitos dizem nas universidades. É um fato concreto ensinado por Jesus. É isso que mais pesa. O nosso Senhor Jesus, que morreu na cruz por nós, deixou bem claro que existe um lugar chamado inferno, Hades, que é um lugar de tormento, que é um lugar de sofrimento, e que irão lá todos aqueles que não viveram para Deus. A pergunta que eu te faço é o seguinte: você está vivendo para Deus? Ou você está vivendo para os seus prazeres? Você vive para obedecer a Deus ou para obedecer os seus desejos? O rico que obedecia os seus desejos, ele foi para o inferno. Para o inferno. Tome muito cuidado. O Catecismo Batista, que é um método de ensino, pergunta 43, diz assim: o que será feito com o ímpio após a sua morte? Resposta: as almas dos ímpios, após a sua morte, serão lançados nos tormentos do inferno, e seus corpos jazerão em suas sepulturas, até a ressurreição e o julgamento do grande dia. Então o inferno é uma realidade, mesmo a raça humana não querendo que esse lugar exista. Terceira lição, o lugar de consolo dos salvos. Continua comigo no verso 25, quando Abraão fala assim: mas Abraão disse, filho, lembre-se de que você recebeu os seus bens durante a sua vida, enquanto Lázaro só teve males. Agora, porém, ele está consolado aqui, enquanto você está em tormentos. E há um abismo entre nós. Olha só, olha que Abraão fala: ele está aqui consolado, e tu em tormentos. E há um abismo entre nós. O que conforta o nosso coração? Que o céu, ou o seio de Abraão, que é a expressão que Jesus usa. Seio de Abraão é uma expressão hebraica, como se fosse o aconchego da casa de Abraão. É como se fosse o aconchego do abraço e do peito de Abraão. É como se fosse um paizão. Sabe aquele paizão que pega os seus filhos e dá aquele abraço, aquele aconchego, e o filho sente aquela segurança por causa do abraço do pai? É nesse sentido que Jesus emprega esse termo. Então, o seio de Abraão, barra céu, barra paraíso, é o lugar de consolo para os salvos, aqueles que foram perdoados por Deus, aqueles que foram transformados, aqueles que amaram a Deus durante essa vida. Durante essa vida. Aqueles que amaram a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, e com todas as forças. Aqueles que temeram a Deus. Aqueles que jamais deixaram de priorizar o reino de Deus e passaram a priorizar outras coisas. É o lugar de consolo, gente. E é interessante que a palavra Lázaro, o nome Lázaro, significa Deus é meu auxílio. Deus é o meu ajudador. A imagem é de ser um hóspede de honra no banquete. Então, ele está vendo? Jesus, ele mostra o contraste da vida e ele mostra o contraste da morte. O rico estava vivendo uma vida boa nos seus prazeres. Morreu, foi para o inferno, lugar de tormento. Lázaro tinha uma vida terrível, mas está pressuposto que ele acreditava em Deus e amava a Deus. Ele morreu e foi consolado. Foi para o seio de Abraão e foi para o céu. Gente, esse é o nosso consolo. O nosso céu não é aqui. A nossa pátria não é aqui. Aqui nós estamos sim para conquistar, para comprar, para fazer a nossa vida, mas jamais isso vai substituir o lugar que pertence a Deus. O nosso amor a Deus tem que ser maior do que as coisas que nós conquistamos, e o nosso amor a Deus tem que ser maior do que os nossos desejos e sonhos. Porque, amados, o inferno está cheio de sonhadores. Repito, o inferno está cheio de sonhadores. Cheio.
Gente que viveu por seus sonhos, morreram com seus sonhos, e quando fecharam os seus olhos para essa história, abriram os olhos na eternidade no inferno. Então tome muito cuidado. É por isso que lá em Lucas capítulo 23, vocês lembram da crucificação de Jesus? Ele estava no meio de dois ladrões. E Lucas 23, a partir do verso 41, diz assim, aqueles ladrões dialogando, né? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus respondeu, eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Olha que lindo. Ele disse para aquele malfeitor da direita, hoje você estará comigo no paraíso. E quando ele fala isso, gente, ele estava falando de maneira imediata, tá? Não tem vírgula aqui, não. Alguns dizem aqui que tem vírgula, como o paraíso fosse no futuro. Não, Jesus está dizendo, olha, hoje estarás comigo no paraíso. Hoje eu vou morrer, tu vais morrer, mas você estará comigo no paraíso, no céu. Amados, essa é a nossa maior promessa. Não é porque nós merecemos, não é porque nós somos bons, mas é por causa do amor de Jesus diante de um coração arrependido. Ele disse para aquele homem, hoje você vai estar comigo no paraíso. No mesmo lugar onde Lázaro já estava. Só para corroborar essa ideia, 2 Coríntios capítulo 5, Paulo, ele está falando de perseguição. Ele fala assim, por isso temos sempre confiança e sabemos que, enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não pelo que vemos. Sim, temos tal confiança e preferimos deixar o corpo e habitar com o Senhor. Sabe o que Paulo está dizendo? Que morte é deixar o corpo e habitar com o Senhor. Morrer é deixar o corpo, a matéria, e habitar com Jesus no céu. Em Filipenses capítulo 1 ele fala a mesma coisa, ele está sendo perseguido, ele está sendo ameaçado, ele diz assim, porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Aí ele fala assim, não sei o que vou escolher, estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Paulo estava em dúvida se ele ficava cuidando da igreja ou se ele morria para habitar com Jesus. Ele fala assim, olha, eu quero habitar com Jesus. Habitar com Jesus. Deixa eu te fazer uma pergunta para você pensar. Você vai para o céu? Você vai para o céu? Se Deus, volta a perguntar, se Deus permitisse hoje você falecer, para onde tu irias? O lugar do rico ou o lugar do Lázaro? Mas a quarta lição que eu quero deixar bem claro é a impossibilidade dos mortos se comunicarem com os vivos. Porque olha só o verso 27. Interessante que o rico ele faz uma outra proposta. Olha que proposta. Então o rico disse, Pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna, porque eu tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu, eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Sabe o que Jesus está falando? Sabe o que Jesus está ensinando aqui através de Abraão? É impossível um morto avisar um vivo. Aí, você está vendo aqui que Jesus está desmontando a doutrina do Espiritismo. A comunicação dos mortos com os vivos. Então aqui Jesus, ele está fechando algumas portas. Por exemplo, primeiro, é impossível um espírito se comunicar com os vivos. É impossível. E 1 Timóteo capítulo 4, Paulo fala que é outra coisa. Tá? Você lê lá na sua casa. Mas Jesus está deixando claro o seguinte, é impossível. Porque essa foi a proposta do rico, olha, mande Lázaro. Mande em espírito ou ressuscita ele, para avisar os meus irmãos, porque os meus irmãos eles estão na gandaia também. Eles também têm a mesma vida que eu tenho, e se eles morrerem, eles vão vir para cá, para esse lugar de tormento. Então, pai Abraão, por favor, avisa a minha família. Interessante que é a primeira vez que ele pensa nos outros. Ele lembrou da família no inferno.
Esse pode ser o problema de muita gente, que só vai lembrar da família quando estiver no inferno. Ou lembrar de Deus quando estiver no inferno. Essa é uma realidade. E aí ele faz essa proposta, mande Lázaro avisar os meus irmãos, avisar que eles espiar, porque senão eles vão parar aqui porque eu conheço a vida deles. É a mesma que eu tinha. É a mesma. Abraão falou não, que eles ouçam Moisés e os profetas. Olha só, é impossível um espírito se comunicar com os vivos. Jesus, através da parábola, explica que é impossível alguém ser informado sobre a existência do inferno fora das Escrituras. É impossível. Então não adianta, nenhum espírito vai vir avisar, ó, toma cuidado com a sua vida, porque senão você vai para o inferno. Não, não existe isso. Jesus está descartando isso. Jesus deixa claro que ninguém vai ressuscitar para falar da existência e da veracidade do inferno. Outra coisa que Jesus está desmontando, e gente, deixa eu falar uma coisa para vocês, porque isso é muito feio. Tem muita gente aí que diz que morreu e diz que o espírito foi visitar o inferno e visitar o céu. Vocês já ouviram esses testemunhos mirabolantes, né? Tem uma escritora lá nos Estados Unidos que morreu, diz que foi para o céu, foi para o inferno e escreveu 2 livros. A visão do céu e a visão do inferno. Esse livro virou best-seller. Aí eu peguei esses livros para ler, principalmente sobre o inferno, não tem nada a ver com a Bíblia, gente. É só especulação, é só superstição. Então isso é um problema muito grande que Jesus está desmontando. Olha, ninguém vai ressuscitar e sair do inferno para falar para você como é o inferno, para você não ir para o inferno. Jesus falou, isso não vai acontecer. Tudo bem, eu já ouvi de gente que morreu e falou que foi para o céu, ou pelo menos na porta do céu. Por exemplo, tem um filme chamado 90 Minutos no Céu, do pastor Donald Piper, mas ele foi para o céu. E mesmo assim ele disse que não entrou no céu. Ele chegou no portão do céu e depois voltou. Mas qualquer um que fala que morreu, que foi para o inferno e que fica contando várias histórias, gente, isso é mentira. A Bíblia não permite ninguém ir para o inferno e depois voltar para contar a história. Isso é tão feio que eu lembro que quando era convertido, há 25 anos atrás, que eu estava ouvindo um desses testemunhos mirabolantes, aí o cara disse assim, olha, eu fui para o inferno e eu vi quem foi para lá. Tinha um anjo lá no céu com uma fita métrica medindo o cabelo das irmãs. E quem tinha cortado o cabelo, o anjo pegava e jogava para o inferno. Gente, isso não é bíblico. Isso é conto da carochinha. E muita gente ficava impressionado com isso. Meu Deus, eu não vou cortar meu cabelo nunca mais. Gente, isso é legalismo, isso é pressão. Não tem nada a ver com a Bíblia. No entanto, Jesus deixa bem claro, é impossível os mortos se comunicarem com os vivos para poder avisar, olha, toma cuidado, senão você vai para lá. Ou toma cuidado, arruma a tua vida, senão você vai para lá. É impossível. É por isso que Hebreus 9:27 diz assim, da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso já vem o juízo. O ser humano morre uma vez. Essa é a única oportunidade. E quando nós morremos, o nosso espírito já é destinado para o lugar onde iremos, ou para o céu, ou para o inferno. Entretanto, o inferno é um lugar onde o pedido de socorro não é atendido. O inferno é um lugar de lembranças das oportunidades perdidas. Lembra que Abraão falou para ele? Lembre-se que na tua vida você teve coisas boas e Lázaro só males. No inferno, as pessoas vão lembrar de cada oportunidade que tiveram nessa vida. Cada oportunidade. Cada conselho de mãe. Cada conselho de pai. Cada convite para a igreja. Cada palavra de Jesus. No inferno, a mente da pessoa vai ser atualizada e ela vai lembrar. Ela pode ter vivido 100 anos. Ela vai lembrar de cada oportunidade que ela deixou passar. Eu acho que esse é o maior sofrimento. É você ser massacrado pela sua própria memória, que não vai morrer. A memória vai estar consciente e ativa, tanto no céu, quanto no inferno. Então tome cuidado. E a última lição, e eu termino aqui, é a eficácia da palavra de Deus. Porque no verso 29, está escrito assim, Abraão respondeu, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender, vai ser fantástico.
Abraão lhe respondeu: se não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Sabe o que Jesus está destacando aqui? Quando ele usa a expressão Moisés e os profetas, ele está se referindo à Bíblia do Antigo Testamento, a Bíblia hebraica. Então Jesus está falando, não precisa ninguém ressuscitar. Eles que ouçam a pregação bíblica, eles que separem tempo de ler a Bíblia, porque a Bíblia trata desse assunto, a vida após a morte, e quem irá para o inferno e quem vai para o céu. A Bíblia contempla esse assunto. Então que eles ouçam a pregação de Moisés, que eles ouçam a pregação dos profetas e que eles decidam o lugar onde eles vão habitar. Que eles ouçam os seus irmãos, que eles parem com os seus pecados, que eles abandonem os seus pecados e que eles ouçam a palavra de Deus. Então, amados, a palavra de Deus que nos convence sobre a vida após a morte e sobre o lugar onde nós iremos. É a palavra de Deus que nos confronta, mostrando assim, olha, se continuar com essa vida, vai para o inferno. Mas é a palavra que nos consola, dizendo assim, olhe, continua amando a Deus, porque no céu você vai ser consolado das suas lutas. É a palavra de Deus que testifica, que esclarece e que traz esperança. Aí eu pergunto para você tem essa esperança? Você tem essa esperança de ir para o céu, para o paraíso? Gente, é só no céu que existe descanso. Eu, como pastor, eu fico constrangido quando eu vou em alguns funerais. Eu até entendo o ambiente do problema emocional, porque uma pessoa morreu. Mas é muito difícil ouvir das pessoas assim, descansou, pastor. Aí na minha cabeça, e conhecendo a pessoa, eu fico borbulhando na minha cabeça. Eu não falo, é lógico, por uma questão de educação. Mas o meu coração fica batendo, fica apertado, porque eu chego à conclusão, não descansou. Não andou com Jesus. Não andou com Deus. Viveu para os seus prazeres. Viveu para os seus lazeres. E morreu assim. Não há descanso. Só há descanso aqueles que amam a Deus, aqueles que seguiram a Jesus. Aí sim você pode dizer no funeral, descansou. Agora, gente, quem não andou com Jesus não vai ter descanso, vai ter tormento. Vai ter sofrimento. Essa é a realidade que Jesus deixa diante de nós. Agora é interessante que Abraão aqui na história ele fala assim, não, eles que ouçam Moisés e os profetas, porque mesmo que ressuscite uma pessoa, eles não vão se deixar convencer. Então Jesus está dizendo através da parábola o seguinte, que não adianta, esses fatos não vai promover fé no coração das pessoas. O que promove fé no coração das pessoas é a palavra de Deus. A palavra de Deus. Por isso que Romanos 10, 17 diz assim, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Amém, gente? Então olha só, se você me perguntar assim, pastor, qual é a opinião de Jesus sobre vida após a morte? Resposta, quando uma pessoa morre, a matéria é sepultada, fica no cemitério. O espírito tem dois destinos, inferno e céu. Inferno é um lugar onde vai ficar confinado os espíritos das pessoas que não seguiram a Jesus, que não amaram a Deus. No céu vai ficar confinado o espírito das pessoas que amaram a Deus, que seguiram a Jesus, que se arrependeram dos seus pecados e que viveram para a glória de Deus. E aí diz a Bíblia que no dia da ressurreição, quando Jesus voltar, os corpos ressuscitarão e os espíritos voltarão para os corpos. E aí vai ter o dia do juízo final. Aí no dia do juízo final, gente, para resumir, Jesus, ele vai trazer a sentença como juiz para aqueles que estavam no inferno. Então o espírito das pessoas do inferno vai voltar para o corpo das pessoas, elas estarão diante do juiz Jesus, e Jesus vai falar por que essas pessoas foram condenadas. Aí essas pessoas vão ser transferidas do inferno para um outro lugar de condenação, chamado Lago de Fogo e Enxofre, Apocalipse 21. Então a pessoa vai sair de uma penitenciária e vai ser transferida para uma outra penitenciária, muito maior, chamado Lago de Fogo e Enxofre. E lá a pessoa vai sofrer em corpo e em espírito. As pessoas que estavam no céu
O Espírito vai incorporar de novo no corpo, e essas pessoas estarão diante de Jesus para ser presenteado por Jesus. E Jesus vai dizer assim: servo bom e fiel, no pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra na alegria do teu Senhor. Então essas pessoas que estavam no céu, que serão ressuscitadas, vão ser acolhidas por Jesus, vai ser presenteado por Jesus, vai receber o galardão, e essas pessoas vai ser introduzidos no reino de Deus, no qual Jesus vai reinar. Essa é a dinâmica que vai acontecer no futuro. Mas enquanto Jesus não volta, o espírito dos cristãos já estão no céu, desfrutando de alegria, de paz. Isso deve ser muito bom. Como diz Paulo, deve ser incomparavelmente melhor do que essa vida. Amém, gente? Aí, eu preciso terminar fazendo algumas perguntas, algumas aplicações, eu termino aqui. Primeira verdade, todas as pessoas irão morrer. Todos nós. Inclusive eu. E cuidado, tem muito jovem morrendo primeiro do que os idosos. Tem muito jovem que pensa que vai ser eterno. Não. Morre-se mais jovens hoje do que idosos, por incrível que pareça. Segundo, guarda isso aqui, toda a alma humana continua vivendo após a morte. Toda. Segundo a opinião de Jesus, no Evangelho, toda a alma humana continua vivendo. A alma não dorme, vida aqui não se acaba, a alma continua consciente em algum lugar. Terceiro, só há 2 destinos eternos para o ser humano. Só há 2. Não há um terceiro nem quarto. Só há 2. Céu e inferno. Volto a perguntar para você. Se Deus permitir você morrer agora, quando sair dessa igreja, para onde você vai? Será que isso te preocupa? Gente, deveria preocupar. A minha oração é que você saia dessa igreja aqui com uma santa preocupação. Uma santa preocupação sobre o que será de mim se eu morrer? O que será de mim se eu morrer? Será que eu vou para o lugar do rico? Será que eu vou para o lugar de Lázaro? Quarta e última colocação, e eu termino aqui. Onde você passará a sua eternidade quando morrer? Onde? Pastor, eu tenho dúvida. Essa dúvida tem como ser retirada. A Bíblia fala que se você crê em Jesus, se você se arrepender dos seus pecados, e se você crê naquilo que Jesus fez na cruz por você, a Bíblia diz que a gente recebe a vida eterna. A Bíblia não fala que a gente vai para o céu porque a gente é bom, porque nós somos caridosos, porque nós somos morais e éticos, porque a gente nunca cumpriu um crime. A Bíblia não fala que gente boa vai entrar para o céu. Não. Vai entrar no céu pessoas arrependidas, que deixaram de confiar em si e passaram a confiar naquilo que Jesus fez na cruz. Fez na cruz. A Bíblia chama isso de conversão, arrependimento e fé. Arrependimento e fé. Arrependimento é mudança de pensamento, é mudança de mente. É reconhecer que eu sou pecador, eu estou perdido, eu estou indo para o inferno e eu quero ir para o céu. Isso é arrependimento. Porque quem não se arrepende fica se defendendo. Não, mas pastor, eu sou gente boa. Eu ajudo um monte de gente. E outra, eu tenho dinheiro, eu gasto para mim mesmo. Se eu estou fazendo algum mal, é para mim mesmo. A Bíblia fala que as nossas obras de justiça não passam de pano de imundícia. As nossas boas intenções não nos levam para o céu. O que nos leva no céu é quando a gente se rende a Jesus e quando a gente diz: eu creio que Tu és o meu Salvador, que o Senhor morreu na cruz para me livrar do fogo do inferno, para que eu desfrutasse contigo o céu. O céu. Mas daí eu faço uma pergunta para você. É isso que você quer? Essa é a dúvida que vai ser dissipada. E essa é a convicção que vai ser criada no seu coração. Se você decidir seguir a Jesus e se arrepender dos seus pecados. Eu pergunto para você, você gostaria de tomar essa decisão hoje? Hoje. É uma simples decisão que vai alterar a nossa eternidade. É uma decisão que tomamos aqui e que altera o destino da nossa eternidade.
Se é o seu desejo, feche seus olhos e ore comigo nesse momento. Vamos orar. Vamos nos colocar diante de Deus. Pai querido, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor. E a Tua palavra é a verdade. A Tua palavra sufoca as nossas opiniões e as nossas especulações. Ó Deus, nós cremos naquilo que Jesus ensinou. Nós cremos no Teu Filho. Nós cremos na morte do Teu Filho na cruz. E reconhecemos que somos pecadores. E nós cremos que Jesus morreu historicamente na cruz e ressuscitou para nos salvar. Abençoa, Senhor, a cada um que está aqui, que ouviu essa palavra, a cada um que está assistindo nesse momento. Produz em nós, ó Deus, arrependimento e fé. E a santa convicção de que, quando nós morrermos, nós estaremos contigo nos céus, ó Deus. Ó Pai, promova isso em nós. Nós dependemos de Ti, Senhor. Reconhecemos que somos pecadores e que precisamos do Teu perdão. E diante dessa oração, nós entregamos as nossas vidas em Tuas mãos. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Em todo tempo Tu és tão bom. Cada suspiro